2020 está chegando e tem alguns erros dos seus investimentos que você não pode cometer de jeito nenhum, hein? Eu vou contar para você nesse vídeo. Olha, o primeiro erro pode até parecer meio óbvio, meio batido, mas eu preciso dizer aqui porque, inacreditavelmente, tem muita gente que deixa para lá, que é não se planejar para os seus investimentos. Seja planejar para revisar sua carteira, que, por exemplo, você olha agora ao longo de 2019 e está insatisfeito e você deveria então fazer uma revisão. Será que você tem fundos ali que não performaram e que deveriam já sair da sua carteira para dar espaço para outro tipo de ativo? Ou de repente, será que você deixou sua carteira conservadora demais e estava na hora de você colocar um pouquinho mais de risco? Então isso é uma coisa que você tem que olhar agora para já se projetar ao longo de 2020. E a mesma coisa também em relação ao quanto você pode poupar. Porque quanto mais você conseguir investir, mais rápido vai crescer o seu bolo. E se você já sabe ali mais ou menos a renda que você espera ter em 2020, então já começa a se planejar, pô, quanto que é o máximo que eu vou conseguir guardar e principalmente, né, se você está otimista, por exemplo, com o mercado de ações, então poupar o mais rápido possível para você comprar enquanto ainda teoricamente estaria mais barato. Claro que ninguém sabe quando que está mais barato, mas se você está otimista, você supõe que agora é uma boa hora para entrar, então poupar o máximo possível no comecinho para você surfar aí uma onda de bull market, do mercado em crescimento. Tá? Então o primeiro erro que você não pode cometer é não se planejar. Aproveita agora o finalzinho de ano, senta, olha suas planilhas lá, olha lá como é que tá as suas finanças, revisa sua carteira, pede ajuda para o seu gerente, para o seu assessor, para o seu consultor, quem quer que seja que te ajude aí nos investimentos, para fazer um bom plano para 2020. Outro erro que você não pode cometer em 2020 é continuar pagando alguns custos muito caros, muito abusivos. Inclusive eu fiz um vídeo recentemente que está aparecendo aqui em cima, que fala justamente sobre isso, sobre algumas taxas que não faz mais sentido pagar, outras que tem como você economizar e outras que você tem que ficar atento mesmo. Então toma cuidado com essas taxas, com esses custos extras aí, porque isso daí vai consumir o seu investimento, vai atrapalhar o quanto que você pode ter de retorno ao longo do tempo. Então, só para dar alguns exemplos, taxa de custódia do Tesouro Direto, né, toma cuidado. Taxas de fundos de investimentos, principalmente multimercado de baixa volatilidade, 2 com 20, né, 2 de administração com 20 de performance, toma cuidado. Taxa de corretagem com fundo imobiliário, hoje em dia você já consegue coisa melhor. Então se atenta a esses itens que são erros que vão te custar caro ao longo do tempo. E se você já em 2020 começar já evitando esses erros, com certeza você vai colher muito mais frutos lá na frente. Olha, esse aqui é um erro que já não dava para cometer em 2019, tá? Mas em 2020 vai ficar pior ainda. Eu tô falando de você ficar excessivamente conservador nos investimentos. E quando eu falo excessivamente, é porque não tem problema nenhum você ser conservador nos investimentos. Tem diversos perfis e não existe a carteira certa, o investimento certo. Cada pessoa tem o investimento certo para si, tá? Por isso que a gente aqui no Mais Retorno nem fica falando o ativo para você investir no ano que vem é esse, tá? Porque não tem muito isso, né? Depende de cada pessoa, do perfil que a gente está falando, depende dos objetivos e tudo mais, tá? Mas quando eu digo excessivamente conservador, é porque você já notou que a gente está com mínimas históricas na taxa de juros aqui no Brasil e não é exclusividade aqui da gente, né? O mundo inteiro está com taxas de juros absurdas e negativas, inclusive, em muitos países, tá? Então se você ficar simplesmente naquele seu fundão DI do banco, CDB daquele banco grandão e tudo mais, realmente o seu investimento não vai render nada e pior, tá? Porque em 2019 a gente teve ao longo do ano uma Selic um pouquinho mais alta e uma inflação bem baixa, especialmente para os patamares de Brasil. Agora, em 2020 o cenário pode mudar bastante, tá? Primeiro, porque a gente talvez já termine o ano agora de 2019 com uma Selic de 4,5%, que ela é menor do que está hoje quando a gente está gravando, que ainda é 5%, e pode cair mais um pouquinho em 2020, no começo do ano. Claro que tudo isso aqui ainda é aposta do mercado financeiro, mas é a expectativa da maioria das pessoas. Agora, por outro lado, a economia, as pessoas já estão esperando que vai começar a aquecer um pouquinho mais. Tem gente aí esperando que o PIB vai crescer, por exemplo, 3% no ano que vem. Quando a economia se aquece, a inflação se aquece junto. E aí é que mora o perigo. Se você tem lá um investimento que vai render, por exemplo, 4% ao ano e o Brasil tem uma meta de inflação, ou seja, o Banco Central ele tenta atingir ali 4,5% de inflação, quer dizer que aquele investimento ultraconservador não vai pagar para você nem o que subir os preços. Sabe o que significa na prática? Significa se você tiver R$1.000 em janeiro e investir nessa aplicação ultraconservadora e esses R$1.000 lá comprasse, por exemplo,
um tanto de comida ali no supermercado para você, quando você chegar em dezembro e resgatar esse dinheiro e você for no mesmo mercado, você vai comprar menos coisas que você vai levar para sua casa. Então é por isso que ficar excessivamente conservador é um erro que você tem que evitar em 2020, tá? E aí o que você pode fazer? Colocar tudo em ações, que nem o pessoal está dizendo por aí? De jeito nenhum, tá? Você tem que, na verdade, começar a diversificar um pouquinho a sua carteira. E nem precisa necessariamente colocar um volume... Às vezes você não precisa de ações, tá? Se você tiver objetivo de curto prazo, definitivamente você não deve ter ações. Mas vamos supor que você seja conservador, tem objetivo de longo prazo e quer saber o que fazer em 2020. Então você pode colocar uma parcela pequena em ações. Aí uma parcela um pouquinho maior, por exemplo, em fundos multimercado ou talvez em outras alternativas aí que você encontre de renda variável. O que você não pode fazer é deixar 100% em renda fixa e extremamente conservadora, que é daquele banco grande ou daquele fundo DI, e principalmente fundo DI de banco grande que geralmente tem custo alto e esse é quase garantido que você vai perder para a inflação, tá? Então não cometa esse erro. Outro erro que você também não pode cometer em 2020, e na verdade em nenhum ano, nem anterior e nem para frente, é você ter um pensamento muito de curto prazo. E eu sei que isso é muito difícil quando a gente está morando aqui no Brasil, porque até então você colocava na renda fixa, tinha lá mais de 1% ao mês, então tudo era curto prazo. Bota um dinheiro aqui hoje, tiro bastante dinheiro ali no mês que vem e está todo mundo feliz. Mas você já percebeu que essa alegria aí, né? Alegria é bem assim, entre aspas, porque para investidor é alegria, para o país é horrível, né? Especialmente se você precisasse de crédito, tá? Mas feito esse parênteses, né? Essa oportunidade aí de investir fácil acabou, tá? Então hoje você vai ter que, para conseguir um retorno satisfatório, correr um pouquinho mais de risco. E na hora que você fala em correr um pouquinho mais de risco, se você ainda tiver um pensamento de curto prazo, de querer pegar o seu retorno no mês que vem, provavelmente você vai ter problema, porque renda variável ela até pode funcionar uma vez ou outra no curto prazo, mas é muito difícil que você consiga uma consistência disso por muito tempo. Então geralmente você tem que ter uma mentalidade, pô, eu estou colocando aqui em ações, por exemplo, eu vou pensar nelas daqui a 5 anos, 10 anos. Não estou dizendo que você coloque e esquece, tá? Você tem que continuar acompanhando a sua carteira. Mas você não pode se desesperar e querer movimentar a todas as quedas que tiverem na sua carteira, até porque pode ter essas quedas diariamente, tá? Então, assim, por mais que pareça um assunto batido, é assustador como, por exemplo, o Breda publica, como ele posta de vez em quando que o índice Ibovespa cai um pouquinho e já começa a vir uma enxurrada de pessoas preocupadíssimas porque o dinheiro dela está desvalorizando e tal. E isso eu estou falando não é um período grande, às vezes é um período de 1 mês, 2 meses, e as pessoas já se desesperam. Então cuidado aí com isso, quando você investir em ações, não é para você se desesperar com 1, 2 meses de queda, e cuidado também com o movimento de manada, o comportamento de manada. Porque assim, tá todo mundo otimista, é o bull market que a gente tá, né, o mercado só subindo, e tá cheio de especialistas de bull market, que a gente costuma dizer aqui, né, que é aquela galera que se considera gênio porque tá ganhando dinheiro quando a bolsa toda tá subindo, tá? Mas vai chegar um momento que a bolsa vai cair. E, eventualmente, pode até acontecer isso no ano que vem, se acontecer uma catástrofe mundial aí, que a gente comentou num podcast aqui recente, que tá o link aqui na descrição para você ouvir lá depois, que vale muito a pena, tá? Mas se acontece uma catástrofe mundial financeira aí, né, provavelmente a bolsa vai acabar sofrendo impactos mesmo aqui no Brasil. E aí, se você tiver novamente pensamento de curto prazo, não tiver preparado para essa volatilidade, aí você vai perder dinheiro, que você vai resgatar justamente nesse momento, tá? Então não cometa esse erro. E um jeito de você não cometer esse erro fácil é o que a gente bate muito na tecla aqui no Mais Retorno. Diversifica o seu dinheiro e coloca ali, por exemplo, um pouquinho em ações, mas coloca um pouquinho em alguma outra coisa descorrelacionada. Ou seja, que não vai se movimentar junto com as ações. Eventualmente, quando as ações caírem, esse outro investimento vai subir, você vai olhar a sua carteira como um todo e não vai se desesperar, não vai sair correndo no comportamento de manada junto com os outros. Não tem como cometer esse erro. Agora, sabe qual é o erro mais crítico que você não pode cometer? É deixar de seguir os conteúdos aqui do Mais Retorno. E para que isso não aconteça com você, é só clicar no botãozão vermelho aqui da inscrição e aproveita e já clica também naquele joinha para subir o nosso vídeo e muito mais gente ter acesso a esse tipo de conteúdo. Olha, o último erro que eu quero alertar aqui para você, investidor, investidora, é que assim, a bolsa está em alta, tá muita gente aí numa euforia enorme, otimista, que tudo vai ser sempre bonito, que tudo sempre vai render bem, e que eu vou colocar todo o meu dinheiro em ações e tudo mais. Inclusive tem as ações certas que o fulano XYZ lá indicou em alguma mídia social também XYZ, né? E aí você vai simplesmente indo nessa onda e tudo mais.
Então, esse é um erro que você tem que tomar muito cuidado, tá? Não tem problema nenhum você aprender sobre finanças aqui no YouTube, acompanhando diversos perfis que são muito interessantes aí em Instagram, Twitter, diversos sites. Claro, como a gente sempre diz aqui, você tem que ter um pensamento crítico, pensar aí com a sua própria cabeça, criar aí seu próprio ponto de vista, ver como que você enxerga o mercado, enfim. E para você conseguir fazer isso, você vai ter que, inevitavelmente, estudar. Olha, você pode até seguir diversas dicas aí conceituais, que a gente dá aqui no Mais Retorno, que você vê em outros canais, não tem problema algum. Mas toma muito cuidado quando forem dicas específicas sobre tal investimento. Compra a ação A, investe no fundo B. Tudo bem, às vezes você está até pagando para uma research te oferecer, né, um profissional qualificado te oferecer esse tipo de serviço, você pode até levar em consideração, tendo sempre o seu pensamento crítico, tá? O problema é você simplesmente seguir essas coisas sem nem saber o que está acontecendo. Então, se você quer investir em ações e quer mesmo seguir dicas de outras pessoas, entenda por quê, entenda os fundamentos por trás disso. Então eu vou lá comprar a ação ABCD3 lá, por exemplo, por quê? Ah, porque o faturamento dela, porque o EBITDA, ou então, sei lá, porque o gráfico, e você entendendo de fato o motivo, né, o fundamento do porquê essa recomendação está sendo feita. Simplesmente seguir a dica porque algum perfil X recomendou, ou pior, né, porque algum amigo, ou porque você viu em algum jornal, em alguma revista, toma muito cuidado, porque é geralmente esse tipo de coisa que acaba em história triste. Então não cometa esse erro em 2020. E aí, tem algum outro erro que você acha que outros investidores também não podem cometer? Conta aqui pra gente nos comentários, que é sempre bom compartilhar esse tipo de conhecimento. Um grande abraço e bons investimentos!